A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Hoje vamos continuar aqui o estudo do livro de Samuel. Louvado seja Deus. Hoje é o capítulo 20. Nós vemos aqui, irmãos, nesse capítulo 20, né? Louvado seja Deus, 43 versículos. Nós vemos aqui dois títulos aqui no capítulo aqui. O primeiro é Jonatas protege Davi. E o segundo, aliança de Davi e Jonatas, né? Nós vamos ver aqui por partes aqui, vamos continuar aprendendo, né, com a história aqui de Davi, também do próprio Saul, de Jonatas, Samuel ainda que era vivo ainda aqui nesse capítulo ainda. E isso, irmãos, a vida deles, a história deles, o viver deles diário nos ensina lições importantes, irmãos, que nós temos que aplicar na nossa vida hoje. Claro, irmãos, que naquele período, irmãos, a forma deles de viver, de fazer as coisas era diferente da gente, mas o Deus que eles serviam é o mesmo que nós servimos hoje. O Deus que eles firmavam a fé, a palavra, a confiança era o mesmo hoje. A cultura deles era diferente da nossa, né? Antes eles brigavam com as lanças, com fundas, com escudos, aleluia, com espada e outras coisas mais, usavam para guerrear. Hoje não, hoje a nossa luta, diz a palavra, é contra a carne, não é nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades, dominadores desse século. Então, irmãos, nós vamos aprender com a história deles e eu creio que Deus, o Senhor, vai falar comigo, vai falar com você também. Aleluia. Aqui fala assim o versículo 1. Então fugiu Davi de Naiote, em Ramá, e veio e disse a Jonatas: que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante do teu pai, que procura tirar a minha vida? Irmãos, aqui havia duas pessoas, irmãos, que estavam com o mesmo propósito. De fé, de servir a Deus, de confiar no Senhor. Irmãos, de buscar não o querer deles, mas o de Deus em primeiro lugar, irmãos. Que maravilhoso quando nós encontramos pessoas assim, dentro da sua casa. Louvado seja Deus. Quando eu falo sua casa, eu falo esposa, filhos, familiares que tenham a mesma fé, o mesmo propósito. Às vezes você não encontra, irmãos. Vai encontrar uma pessoa que é seu irmão em Cristo, que esteja ele perto ou longe, mas que ora com a mesma fé, com a mesma certeza, com a mesma confiança, aleluia. E você se sente naquela paz, naquele amor fraternal de Deus para você confiar na pessoa, irmãos, e a pessoa também em você, e vocês se colocarem ali em oração, irmãos, diante do Senhor. Davi tinha isso em Jonatas, e Jonatas em Davi, irmãos, maravilhoso, o qual Jonatas não tinha no seu pai. Olha, irmãos, como isso é profundo, irmãos. Nós vivemos isso nos dias atuais hoje, aleluia. Versículo 2, e ele lhes disse: tal não suceda, não morrerás, eis que meu pai não faz coisa nenhuma grande, nem pequena. Meu pai me encobriria este negócio? Não será assim. Jonatas aqui, irmãos, estava confiando no seu pai por causa do seu laço, né, familiar que tinha com ele, um amor de pai e filho, e tentando falar isso para Davi. Mas a gente vai aprender, irmãos, e aqui que a nossa confiança tem que estar no Senhor, irmãos. O homem, a mulher, podem até errar. Você fala, um pai ou uma mãe? Podem, irmãos. A palavra fala assim, pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta, mas eu não me esquecerei de ti. Por quê? Porque há histórias bíblicas de mães e pais também que deixaram filhos do lado, que esqueceram, mas o Senhor não esquece, irmãos. Então, Jonatas acreditava que seu pai não ia deixar ele, não ia deixar de comunicar, de retratar, de ouvi-lo, irmãos. Mas Jonatas vai aprender, e nós também. Versículo 3, então Davi tomou a jurar e disse: teu pai sabe muito bem que achei graça em teus olhos. Por isso disse: não saibas isso, Jonatas, para que não se magoe. Mas na verdade, como vive o Senhor, é como vive a tua alma. Há apenas um passo entre mim e a morte. Davi tinha ciência, irmãos, que a ira, que a conduta de Saul para com ele era vê-lo morto, era vê-lo, irmãos, na sepultura. Por quê? Porque havia uma inveja, uma soberba grande de
Saul para com Davi. Porque Davi, irmãos, aleluia, ele se colocava, ele buscava, ele se colocava onde Deus o queria, onde Deus queria que ele estivesse. E assim a vontade de Deus era feita na vida de Davi. E Saul já tinha vivido isso, mas perdeu, irmãos, por suas escolhas erradas. Então, Davi não tinha dúvida relacionada ao intento de Saul, mas Jonatas ainda não acreditava nele, irmãos. Achava que, como o pai ia participá-lo, ia comentá-lo, ia dizer a ele, irmãos, e Jonatas vai aprender lições aqui. Davi já estava ciente, irmãos, que só Deus poderia operar um milagre na sua vida. Talvez o seu dia hoje, irmãos, a sua vida hoje está assim. Independente da área, do momento, das circunstâncias, você sabe que talvez na sua mente venha assim, só me espera a morte. Mas esse Deus, irmãos, aleluia, nesse dia que se chama hoje, que nós cremos, irmãos, aleluia, Ele pode agora mudar o quadro da sua vida. Ele agora pode ser o teu socorro. Pode ser o teu livramento. O Deus Jeová Jiré, que provê toda a minha e a sua necessidade financeira e material. O Deus, aleluia, que cura. O Deus que restaura, que vivifica. Oh, aleluia. Esse Deus, irmãos, oh glória. Versículo aqui 4. Disse Jonatas a Davi: o que disser a tua alma eu farei. Oh glória. 5. Disse Davi a Jonatas: eis que amanhã é lua nova, em que eu costumo assentar-me com o rei para comer. Porém, deixa-me ir, esconder-me-ei no campo até a tarde do terceiro dia. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que eu deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá sacrifício anual para toda a linhagem. Se disser assim, está bem, então teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabe que está inteiramente determinado no mal. Usa, pois, de misericórdia com o teu servo, pois o fizeste entrar contigo em aliança com o Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai? Então disse Jonatas: longe de ti tal coisa, porém, se alguma forma soubesse que já este mal estava inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não te revelaria eu? E disse Davi a Jonatas: quem me fará saber se por causa do teu pai te responder asperamente? Então, irmãos, Davi, guiado pelo Senhor, irmãos, fala a Jonatas sobre como ia ser a reação do seu pai, para Jonatas verdadeiramente acreditar nele, que o pai dele queria o mal dele, irmãos. Falou assim: vai lá, se acontecer assim, teu pai se indignar porque ele quer o meu mal, ele quer ver minha morte, mas se não, você mesmo pode me matar porque eu sou errado. De maneira nenhuma, eu não te avisaria. Então os irmãos vê que Jesus, ele fala isso nos evangelhos, fala assim, que nós vamos conhecer a árvore pelos frutos, irmãos. Você vai conhecer a conduta, o caráter, a pessoa pela ação dela, pelo falar dela, pelo viver dela, pelo proceder dela, pelo agir dela. Às vezes de boca fechada, você vai conhecer ela. Você vai conhecer se ela é uma mulher de Deus, um homem de Deus, porque a Bíblia fala para você e para mim que o que a boca fala é que o coração tá cheio. Irmãos, a pessoa só sabe bater, a pessoa sabe xingar, a pessoa sabe dizer que ela é a pessoa que faz, que acontece. Irmão, porque o coração dela tá cheio de mal, cheio de maldade. Fala assim: eu falei sem querer. Não tem isso, irmãos. O homem e a mulher de Deus, pela misericórdia do Senhor, ele tem o Espírito Santo, ele tem moderação, diz a palavra, irmãos, aleluia. O versículo 11, que é outro título, já fala assim: aliança de Davi e Jonatas. Então disse Jonatas a Davi: vem, saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. 12. E disse Jonatas a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha, sondarei eu a meu pai amanhã e a estas horas ou depois de amanhã, se houver coisa favorável para Davi, então eu te mandarei dizer. 13. Vamos ler até o 16, irmãos, para a gente explicar e continuar aqui. Então o Senhor faça assim com Jonatas, outro tanto se eu lhe aprover meu pai fazer este mal. Também te farei saber se eu deixarei para partir e irás em paz. O Senhor seja contigo assim como foi com meu pai. E se eu então ainda viver, porventura, não usarás comigo de beneficência do Senhor para que não morra? Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda
quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi? Assim fez Jonatas aliança com Davi, dizendo: o Senhor requer da mão dos inimigos de Davi. Então, fizeram uma aliança, irmãos. A Bíblia fala assim: quando 2 ou 3 concordar acerca de qualquer coisa ligada nos céus e na terra. Irmão, você tem alguém que você ora, aí a sua esposa, um irmão, a igreja ora com você no mesmo propósito. Irmãos, que bênção, irmãos. Deus atende, Deus responde. Irmão, quando há uma aliança sincera, de verdade, com propósito, irmãos, o milagre vem, irmãos. Deus, ele dos céus, ele que se inclina para ver os moradores da terra. Aleluia! E o milagre vem. Pode vir a luta, pode vir a prova, pode vir a adversidade, pode vir a angústia, pode a sua fé ser provada. Mas quando uma oração de concordância, irmãos, aleluia, do povo de Deus, você e mais uma pessoa, você com mais irmãos, oh, aleluia, Deus se move, irmãos. Davi e Jonatas fizeram uma aliança aqui, de um estar em oração, né, cobrindo o outro, apesar de não citar a palavra oração, mas ele estava em oração, irmãos. Um ajudando o outro, um estando junto com o outro, oh, louvado seja Deus. 17 em diante fala assim: e Jonatas fez jurar a Davi, de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. E disse Jonatas: amanhã é lua nova. Era um momento, irmãos, de festas que as pessoas falam religiosas em Israel. Ia iniciar a festa, irmãos. Era uma data comemorada pelos judeus, irmãos. Toda a Bíblia fala disso, aleluia. Aleluia. E não, o 18 ainda: e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. Ausentando-te tu 3 dias, desce apressadamente e vai àquele lugar onde se escondes no dia do negócio, e fica junto à pedra de Ezel. E eu atirarei 3 flechas, para que aquele lado de como se atirasse ao alvo. Eis que eu mandarei o moço, dizendo: anda, busca as flechas. E eu expressamente disseram ao moço: olha, as flechas estão para cá de ti. Toma contigo e vem, porque há paz de ti e não há nada, vive o Senhor. Porém, se eu disser ao moço: olha, que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te deixa ir. É quanto ao negócio que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. Vamos ler até o 26 para a gente comentar. E quando 24. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e, sendo a lua nova, sentou-se o rei para comer pão. Assentando-se o rei, como das outras vezes, não no seu assento, no lugar junto à parede, Jonatas se levantou e assentou-se. Abner ao lado de Saul, e ao lugar de Davi apareceu vazio. 26. Porém, naquele dia, não disse Saul nada, porque dizia: aconteceu alguma coisa, pelo qual não está limpo, certamente não está limpo. Então, os irmãos estão vendo que o negócio que eles fizeram diante de Deus, tratando diante de Deus, aquele juramento, irmãos, aquela aliança estava acontecendo. Saul no primeiro dia não viu ali Davi e ficou quieto. Eu acredito que, humanamente falando, Jonas pensou: nossa, meu pai não vai fazer mal para Davi. Meu pai não vai fazer nenhum mal para Davi. Mas, irmãos, continuando aqui o 27, vamos ver a história se desenrolando aqui, ó. Sucedeu também que no outro dia, segundo da lua nova, que o lugar de Davi apareceu vazio, disse, pois, Saul a Jonatas: seu filho, por que não veio o filho de Jessé, nem ontem, nem hoje, a comer pão? Respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente para que eu deixasse ir a Belém, dizendo: peço-te que não me deixes ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade. O meu irmão mesmo me mandou ir, agora tenho achado graça em teus olhos. Peço que me deixes partir para que veja meus irmãos, porque isso não veio à mesa do rei. Vamos ler até o 33. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: filho da mulher perversa e rebelde, não sei eu que tens escolhido ao filho de Jessé para a vergonha e para a vergonha da nudez da tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás seguro, nem o teu reino, pelo que envia, traze-me nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, ele disse: por que hás de morrer? Que tens feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para feri-lo. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado a matar Davi. Então, irmãos, Deus aqui veio fazer Jonatas, filho de Saul, ter uma experiência para verdadeiramente conhecer quem era o seu pai de verdade, qual ele não estava vendo, irmãos.
Falamos aqui sobre conduta, sobre caráter. Meu irmão, você vai conhecer a pessoa pela conduta dela, pelas ações dela, pela forma que ela trata as coisas. Você vai ver se é um homem ou uma mulher de Deus. Irmão, falar que é de Deus, falar que sou de Deus, falar que confia em Deus, falar que tem Deus na vida, irmãos, todo mundo fala, irmãos. A Bíblia fala que o diabo crê que ele estremece. Mas, irmãos, as ações, as atitudes, a maneira de viver, de ser, de se portar, de se vestir, de falar, de fazer as coisas, que vai dizer se você, se nós somos cristãos de verdade. Falo para homem e falo para mulher. Jesus falou assim nos evangelhos que a sabedoria, oh aleluia, que vem lá do alto na vida do cristão é justificada pelos filhos. Filhos, fala, irmãos, de descendência, de frutos, oh aleluia, os frutos da sua vida, das suas ações vão dizer se você é de Deus ou não é, irmãos. Irmãos, isso é sério, irmãos, sério. Jonas precisou passar por essa lição para aprender. Eu não sei se você está passando por isso, nós vamos passar por isso, ou já passamos e estamos aqui contando essas experiências desse texto maravilhoso aqui, mas fique atento, fique vigilante, irmãos. Nós vamos conhecer a árvore pelos frutos. Grave isso, aleluia. Versículo 34. Pelo que Jonatas, todo encolarizado, se levantou da mesa no segundo dia da lua nova, não comeu pão porque se magoava por causa de Davi, porque seu pai o tinha humilhado. Oh, irmãos, por causa do que? De um trato, de um propósito feito por Deus, ele foi humilhado. Assim é na minha e na sua vida, irmãos. Quando queremos fazer algo para Deus, para a glória de Deus, para o reino de Deus, vem humilhação, vem afronta, vem resistência. Mas fique firme no propósito, irmãos. Aleluia. Versículo 35. Aconteceu que pela manhã, que Jonatas saiu ao campo, ao tempo que tinha ajustado com Davi, e um jovem com ele, então disse ao moço: corre buscar as flechas para eu atirar. Correu então o moço e ele atirou a flecha e fez passar além dele. 37. Chegando-se o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha tirado, gritou Jonatas atrás do moço, dizendo: não estás porventura a flecha mais para lá de ti? 38. E tornou Jonatas a gritar atrás do moço: apressa-te, come, não te demores. E o moço de Jonatas apanhou as flechas e veio ao seu senhor. 39. E o moço não entendeu coisa alguma, só Jonatas e Davi. Aleluia. Jonatas e Davi sabiam deste negócio. Vamos ler até o 43, irmãos, a gente vai explicando, tá? Ô glória. Então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazia e disse-lhe: anda e leva para a cidade. E saindo o moço, levantou-se Davi do lado sul, lançou-se sobre o seu rosto em terra, inclinou-se 3 vezes e beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Mas Davi chorou muito mais. Oh, irmãos, meu Deus. 42. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz. O que nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, entre minha descendência a tu desces perpetuamente. Então se levantou Davi e partiu, e Jonatas entrou na cidade. Irmãos, nós vemos aqui que Davi, irmãos, mesmo chorando, mesmo vendo a dor de Jonatas pela decepção que ele teve com a atitude errada de seu pai, Davi o conforta e fala: continua, nós temos uma aliança, e é uma aliança diante de Deus, e ela tem que ser mantida. Irmãos, você pode se decepcionar com familiares, com pessoas, seja no seu local de trabalho, seja às vezes você pode ir com um irmão que congrega com você, irmão, seja onde for. Você nós não estamos isentos de, nessa terra, não passarmos por isso. Passamos sim para olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Para não olharmos para a direita nem para a esquerda, mas olharmos para ele. Prosseguir para o alvo da soberana vocação. Mas, irmãos, firme, honre a aliança que você tem com Deus. Honre a aliança que você tem. Deus tem te chamado com ele, com os irmãos, com os irmãos que estão junto com você. Seja fiel, irmãos. Falhos somos, mas não permanecemos na falha. Precisa haver uma transformação de Deus na minha e na sua vida todo dia. Jonatas entendeu isso, irmãos. Que ele precisava estar firmado no Senhor, não confiando no seu pai. Irmãos, não confie no homem, não confie na mulher, confie em Deus, irmãos. O Deus que você serve, ele pode abrir o entendimento daquele homem, daquela mulher que te decepcionou.
ele entender a palavra, se converter, se arrepender e voltar para o Senhor. Mas se você for querer colocar aquela pessoa na frente de Deus, isso nunca vai acontecer. Mas coloque Deus na sua vida, coloque Deus na sua frente, coloque Deus em cada área da sua vida. Assim era a vida de Davi, que nos inspira, irmãos, a continuar, a prosseguir. O homem não tinha feito nada de errado, mas estava fugindo, irmãos, para evitar o mal que viesse sobre ele. Quantas vezes Saul tentou atirar lanças sobre ele, agora foi pelo lado de Jonas, Jonas viu e se decepcionou. Mas Davi o exorta na palavra a perseverar. Irmão, persevera, fique firme com o Senhor, aleluia. Aqui o capítulo 20, irmãos, 1 Samuel encerrado. Deus te abençoe grandemente, nos ajude a fazer essa obra, compartilha aí, irmãos, esse link, vamos trazer mais inscritos para o canal, para a glória de Deus. Mas o propósito nosso aqui, irmãos, não é curtidas, likes, que é uma necessidade sim, para o canal estar sendo bem visto, ou inscritos que cheguem nós. O propósito nosso aqui, irmãos, é ganhar almas. É vidas que estão indecisas, perturbadas, a palavra esclarecê-las, elas voltar para o Senhor. Independente de estar conegando no nosso mesmo ministério, ou no ministério, outro ministério, mas que sirvam o Senhor e tenham o Deus, o próprio Cristo aqui, que é a palavra, como centro da sua vida. Amém? Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.